Você já pensou que fala não é só som, não é só barulho, mas um código? Quando você diz pato, o que faz isso não ser bato ou gato? É só um som. Um único som que muda tudo. A fonologia é um mapa secreto desses códigos. Ela mostra como pequenas alterações sonoras mudam totalmente uma realidade ou significado de uma palavra, de amor para horror ou dor. Aqui, no Além da Gramática, a gente não estuda só palavras, nós deciframos códigos e hoje o código é o som. É um sistema que muda a forma de ouvir o mundo. Bora decifrar esses sons? Bem-vindo à fonologia. Salve, meus queridos! Bora lá! Nesse vídeo nós iremos entender o que é fonologia, uma área de estudos da linguística destinada a estudar os sons provenientes de uma determinada língua. Vamos lá! Fonologia vem do grego phone mais logia, que basicamente seria o estudo dos sons, ou da voz, o estudo da fala do ser humano e assim por diante. Primeiro adendo aqui nesse vídeo, você sairá daqui entendendo que essa área de estudo, algumas das suas particularidades e outra coisa. Não falarei nesse vídeo sobre dígrafos, encontros consonantais, hiato, ditongos e assim por diante. Por quê? Porque esse vídeo é para você entender o que é essa ciência, as possíveis áreas de atuação dela e a sua importância no nosso cotidiano. Esse vídeo é para isso. Terceira coisa, todas as coisas que eu falar aqui serão ditas de maneira introdutória. Logo, não espere que você saberá tudo neste vídeo, até porque eu estou querendo resumi-lo o máximo possível. Então bora lá, fonologia. Qual é o objeto de estudo? O som. Mas é qualquer som? Não, é um som que tem significado. Então esse som que tem significado, ele tem uma partícula mínima chamada fonema. O fonema é a menor unidade sonora que a fonologia estuda, sendo que um fonema é capaz de alterar totalmente o sentido de uma palavra. Logo, o fonema, ele é uma unidade sonora que tem significado. Quais são os fonemas que nós temos na língua portuguesa? Vogais, semivogais e consoantes. Primeira coisa, não necessariamente o que está escrito será o que será falado, ou será o que vai ser escutado. Pense, por exemplo, na palavra táxi. Táxi é uma palavra clássica já nos estudos de fonologia. Então você tem aí 4 letras e 5 fonemas. Logo, fonema e letra são coisas totalmente diferentes. Elas têm a mesma carinha, mas enfim. Fonema e letra são coisas diferentes. Letra é grafia, é escrita, é papel, é tela, tanto faz, dane-se, não importa. Fonema já é som, entendeu? É o que você fala, é o que você ouve. Isso é fonema. Então, por exemplo, no táxi, nós temos aí 4 letras e 5 fonemas. É sempre assim? Não. Eu tenho a palavra chave. C-H-A-V-I. Chave, por exemplo, eu tenho 5 letras, mas eu tenho apenas 4 fonemas, certo? Tá conseguindo entender? O CH aí nessa palavra, ela tem um som de sh, mas não necessariamente o X sempre terá o som de X, como é o caso de táxi, que ele teve um som de KS. Então, a fonologia, ela estuda essas particularidades linguísticas. Vamos além? Por exemplo, quando eu falei que um fonema é capaz de mudar o significado total de uma palavra, o que eu quero dizer com isso? Existe algo na fonologia chamado pares mínimos. Que são esses pares mínimos? É aquele caso de pato, bato, gato. Eu só mudo um fonema e logo eu mudo totalmente o sentido da palavra. Certo? Outro detalhe aí interessante para você. Um fonema, ele pode ter vários sons. Como é o nome disso? Alofone. Por exemplo, pense na letrinha R. Ela é muito interessante. Por quê? Eu posso falar porta, eu posso falar porta e eu posso falar porta. Percebe que eu mudei um fonema, ou melhor, eu mudei um som de todas as palavras, porta, porta e porta. Você percebeu isso, né? Senão precisa de um cotonete. Logo, mudou o sentido da palavra? Não mudou. Então, isso daí não é um caso de alteração de fonemas, mas é um caso de alteração de fone. Um
fonema pode ter vários fones. No caso, o R na nossa língua, ele tem 3: porta, porta e porta, né? Ele tem o R carioca, o R caipira e o R do Galvão Bueno. Vamos colocar dessa forma para você entender. Isso se chama alomorfo. É quando um fonema tem vários ou uma variação de sons. Beleza? Outra coisa que a fonética estuda são as sílabas, a formação delas. Tudo isso, a sílaba, por exemplo, só para você ter uma ideia, como eu estou falando tudo de maneira introdutória, só para você ter mais ou menos uma ideia do que pode ser uma sílaba. Você tem um ataque, você tem a coda, você tem o núcleo, né, que é a parte central da sílaba. Então a sílaba também tem suas particularidades. Uma outra coisa interessante que a fonética estuda é uma questão muito social, por exemplo, chamada de prosódia. Nós temos a prosódia e nós temos a ortoépia. Qual a diferença de uma para outra? A prosódia, ela estuda a acentuação de palavras. Por exemplo, gratuito. Muita gente fala gratuito. E isso é um caso de prosódia. E nós temos no caso da ortoépia, muito comum também no Brasa, aqui no nosso querido Brasil, é a questão de advogado, que muitas pessoas falam advogado. Isso é um caso clássico de ortoépia. Está relacionado à norma padrão. Advogado não se encontra nos dicionários da língua portuguesa, logo ele não está na norma padrão. E ele não é nenhuma variação dessa palavra, ele simplesmente é uma palavra que está errado mesmo. Dentro da fonologia, nós temos aí basicamente, nós temos algumas áreas de atuação: segmental, suprassegmental, fonotática, coisas que precisam de muito detalhamento. Todas essas coisas que eu falei para vocês são coisas que eu futuramente farei vídeos específicos sobre isso. Então, quando eu chegar nos ditongos, hiatos e o caramba 4, farei com muito carinho para você, meu nobre. Bora lá. E aí você se pergunta, tá, mas pra que katsu que isso é importante? Essa é uma dúvida sincera, porque muitas das vezes a gente se questiona por que eu devo aprender XYZ. Bora lá. Primeira coisa, ela é importante no processo de alfabetização. Lembra no processo de alfabetização que você tem o A, E, I, O, U? E aí você começa aos poucos introduzir as consoantes. Aí você tem um Ba, Bibi, Bobo, e logo no C você já tem um problema. Não é esse tipo de problema que você tá pensando, viu? O C, ele tem aí uma certa particularidade. Por quê? Você tem K, C, percebe que logo na segunda vogal já mudou totalmente o fonema C, ele já mudou o som dele de C, de K para C. Então você tem K, C, Si, Có, e aí veja bem que ele mudou de novo. Não ri não, hein? Não ri não. Pense numa criança aprendendo o C, certo? Enfim, o D já é fácil, dá dedinodô e assim por diante. E tem algumas letras que tem essa chatice. E isso é meio difícil para uma criança fazer assimilação. Então a fonologia ela é importante no processo de alfabetização. Não só no processo de alfabetização, mas no processo de entender a língua. Por exemplo, RRSS. Quando que o S deixa de ter som de S e passa a ter som de Z. A fonologia explica isso. Então isso é interessante, até mesmo para você aprender outro idioma. Outra coisa também, mostra como as palavras se distinguem uma da outra. Isso não só na nossa língua, mas fora dela. Nas outras línguas também isso acontece muito, beleza? E aí nós temos aí um outro detalhe. A fonologia, ela também é interessante e ela é importantíssima nas dublagens, feitas principalmente por inteligências artificiais. E aí, meu nobre, a gente já está entrando no futuro. Então percebe que o que você está estudando de português está apontando para o futuro. Essa área é chamada de fonotática. E olha só que não a área que faz a dublagem da língua portuguesa na inteligência artificial, mas existe uma área mostrando como que os sons de determinada língua, no caso da nossa, se combinam. Como que nós podemos combinar sons assim? Já ouviu aqueles áudios que mostra, sabe como você seria se você fosse um gringo e escutasse a língua portuguesa sem entender? E aí tem aquele áudio que você fala, nossa, parece que eu tô entendendo o que tá dizendo. Então, Iniciairoiam Adão Socipito e Cucerdap Soni São Mavatiani. E são eu que Maikenes e Tonaderedade uma vanilhosa fonedota de sedestidade. Rodalizagem sodiule de vir rapadinar edear rodinide aniqueder analojur de que todo sobre antenodecer. Elé quando anavequechar são uma invedação de nefomas rapa berça moco ao sonumaduir rapa no não lafates.
Isso é uma questão de fonotática. São combinações que são aceitáveis, foneticamente falando, para nossa língua, mesmo que as palavras não tenham sentido. Olha que curioso. Então, né, vale muito a pena você estudar a fonologia. Então, cola comigo que futuramente farei vídeos adentrando em cada uma dessas áreas de estudo. Você sabe que além da gramática é diferenciado, né, mano? Então, dá aquele voto de confiança. Não se esquece de comentar aqui embaixo, porque não precisa nem falar, né? Não precisa nem falar que é na faixa. E você é livre para isso, ok? Agora, você chegou até o final, você quer entender, se ficou uma dúvida sobre o que é fone, você quer entender melhor sobre o que é fonética, a distinção de fonética e fonologia? Cara, tem um vídeo aqui completo para você entender muito bem sobre isso, certo? Fiquem todos com Deus, assistam o vídeo aí e fui!